Paz de novo. 29. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como rio de águas vivas, fluindo de mim, és manancial, fonte inesgotável, da vida coração. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo ao Senhor. Te amo ao Senhor. 24. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Amém. 36. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, te enaltecer, e sobre todos és Senhor. Aleluia.
bastante, mas eu é bastante para mim a tua graça, receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça. A tua graça é maior que a vida. Amém. Quem fez a leitura de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, nós vimos aquela exposição que o irmão Elton trouxe sobre o capítulo 4. Ali era Paulo defendendo realmente o Evangelho. Aqui no capítulo 5 ele vai fazer uma aplicação bem interessante. E essa aplicação, ela vai servir também para nós hoje. Ele fala aqui o seguinte, no versículo 21, capítulo 4, só para a gente sintonizar no que o Elton ele falou quarta-feira. E aí a gente vai entrar para a aplicação que Paulo vai fazer no capítulo 5 sobre a liberdade. Sobre a liberdade e sobre como cada um de nós hoje devemos estar vivendo essa liberdade. E mais tarde, lá no final do capítulo, ele vai mostrar o fruto do Espírito. Então, o que deu para entender é que toda vida que a gente tem para o lado da carne, a gente está pendendo também para o lado da lei. E aí pode haver um grande perigo espiritual para a nossa vida. Que a gente pode também viver no pecado e viver uma vida libertina. Ele vem falando sobre isso. Ele diz, olha, vocês são libertos, mas essa liberdade, vocês de maneira nenhuma podem dar ocasião à carne. Então a gente tem que ficar focado nessa situação. E aqui no versículo 21, vamos ler comigo.
E dizei-no, vós, que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas a escrava nasceu segundo a carne, e a livre mediante a promessa. Se a gente lê já o Velho Testamento, a gente sabe que a mulher de Abraão, ela tomou uma posição. Ela viu que ela estava sem idade, o marido dela também, sem idade, e ela não creu, ela não acreditou na promessa. E ali nasceu praticamente 2 povos. E aí que a gente tem que ter a vivência de não estar mais se bandeirando para o lado da escravidão, do lado da lei, né? Que a escrava, ela se submeteu e teve esse filho que não era da promessa. Então, os filhos da promessa que Deus deu a Abraão, ele, através dele, a fé, e essa fé ela vem sendo restaurada desde o Velho Testamento até o momento que Cristo apareceu no nosso meio. E aí é onde a gente tem que basear realmente nessa fé. E a fé que Paulo está querendo defender aqui é a fé que você teve naquele momento que você passou pela semelhança, né, de tudo que Jesus passou. Então, quando eu não acredito na morte e na sepultura, ou vamos falar diferente, se eu não vou para aquele momento do batismo, entender que eu vou, naquele momento é que eu vou nascer, naquele momento é que meus pecados vão ser perdoados, naquele momento é que eu vou ser ressuscitado e vou ter paz com Deus. Se eu vou lá para o batismo, eu não entendo isso, eu ainda estou vivendo a ascendência da carne. Então a gente pode também passar a ser só um religioso. Vir para os cultos e tentar viver uma vida fazendo da nossas forças, né, das nossas forças, a praticar tipo aquele ensinamento que a lei determinava. Porque nós devemos viver pela lei. Agora, o que a gente tem do Espírito? O Espírito tem que estar fora, assim, fora no contexto, na vivência do nosso Deus. E aí a gente vai ter uma vida plena diante de Deus. E nós não vamos ser embaraçados em qualquer momento. Então nós vimos aqui que Abraão teve 2 filhos. Só que Deus prometeu da mulher, né, da velhice de Sara, e da velhice de Abraão. E Deus, ele gerou vida de onde não tinha vida. Então, é o que nós precisamos entender. E, porque se a gente for tentar viver debaixo da lei, não debaixo da lei do Espírito, mas debaixo do que eu acho que eu estou vivendo, eu estou em perigo de me tornar um apostado. Isso às vezes até sem saber. Então vamos aqui para o capítulo 5, versículo 8. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí o mandamento: permanecei, pois, firme, e não vos submetei de novo ao jugo da escravidão. Não, ele diz: olha,
esse permanecer firme. Então, a gente vê que os irmãos, eles tinham saído, né? Tinham saído da vida espiritual que veio através da fé na morte, da sepultura, ou no Evangelho. Eles tinham realmente saído dessa situação. E aí, o que ele vem falar no versículo 2? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, de Cristo nada aproveita. De novo, testifico a todo homem, se deixais circuncidar, estáis obrigado, é uma obrigação, a guardar toda a lei. Então, se os irmãos naquela época tivessem deixado de circuncidar, eles, por obrigação, tinham que guardar todos os requisitos da lei. Como o Elton bem falou, ele estava colocando a circuncisão, certo? Mas por detrás da circuncisão vinha várias leis. E as leis que os judeus eles colocaram, além dos 10 mandamentos, eles ainda enfatizaram mais 603 leis que o homem ele tinha que guardar para ter uma salvação plena do Senhor, no Senhor Deus. Aqui, Paulo ele vai dizendo que a nossa circuncisão se tornou aonde? Do batismo. Você já estudar isso. Então, mas a nossa circuncisão ela veio através do batismo. Então, é por isso que eu tenho que acreditar naquele sacrifício que aconteceu lá naquela cruz. Porque se eu não acreditar no sacrifício de Cristo Jesus pelos meus pecados, o que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Eu vou me apostatar na pessoa de Cristo. Versículo 4, quem pode ler para mim? Separado está em Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Certo? Vocês tinham alguma pergunta sobre esse contexto dessa lei, que eu acho que foi bem ensinado. Um ponto se quer na lei. Hoje, no nosso sistema de hoje, qual é as leis que está no nosso meio hoje, no nosso meio do século 21? Um de cada vez. Cada denominação são vários. Fale um, só um. Mais esclarecido, associado até com a outra palavra, seja um dia. Como os outros também, eles pedem unificação e vendo as suas próprias leis. Até o ponto hoje da gente vê muitas pessoas gostaram da denominação da vida, porque os líderes de lá, eles colocam muita lei. E como já foi falado dentro da carne, a nossa carne se inclinou mais com a lei, porque quando eu tenho uma lei, eu quero me justificar por aquilo que eu consigo fazer. Aí tem umas coisas que eu alcanço, eu me sinto mais justo que o outro, e eu faço aquilo que o outro faz. E tem muitas pessoas que esquecem da casa, do evangelho puro e simples, e preferem estar debaixo de pastores, de denominações que elas colocam muita lei. Não é mais muitos, não é mais a lei do Antigo Testamento. Mas você vê nessas igrejas, nessas denominações, lá eles têm os dogmas, lá eles têm
o estatuto deles, eles têm tudo aquilo que eles querem que os membros, eles chamam até de membros, eles chamam até de membros. Eles se põem a lei dos membros, e os membros são até porque eles gostam, quando eles conseguem fazer alguma coisa. Mas, em compensação, eles se escondem por entrar daquilo. Isso aqui é você esconder. É interessante isso que você está falando, porque no momento que estava falando aí, eu me lembrei dos espíritos, que eles por si só, eles acreditam que cada encarnação que eles passam aqui, eles sendo caridosos, né, eles não precisam de Cristo. Interessante que eu estou trabalhando com um rapaz lá na empresa, ele passou 15 anos na Universal. 15 anos e ele era o preto da Universal. Ele disse que sabe de tudo, né? Porque aqueles obreiros, eles estão ali já sabendo do esquema, que na realidade é um esquema que está acontecendo. Ele disse que essas fogueiras santas que ele faz em várias coisas, porque aquele pastor que está naquele local ali liderando, ele tem uma meta de dinheiro todo mês para poder ser alcançado. É por isso que eles fazem várias coisas, como fogueira santa, e muitas coisas para poder alcançar esse dinheiro. E quando é alcançado, aquele pastor é tirado dali e colocado no outro. Se é uma conversa boa, tá? Em Corinto, o Paulo ele enfatiza que toda vida que a gente tenta a se justificar na velha aliança, nós colocamos um véu aqui no rosto e nós não vemos Cristo. O Velho Testamento ele vai servir como um ar para revelar Cristo a cada um de nós. Mas se eu ler o Novo Testamento como um instrumento de lei na minha vida, aí eu não vejo Cristo. Então, quando a gente tenta realmente se justificar baseadamente na minha força, na minha maneira de ser, da maneira que eu estou vivendo, eu posso me santificar. A gente vê muita gente dizendo, para mim deixar de beber, deixar de fumar, eu não preciso ser crente. Uma pessoa dessa, queira que não queira, ela está desacreditando no sacrifício que Deus fez por ela. Então, ela não tem a salvação, porque ela está buscando a salvação por suas próprias forças. Só que todo homem é um pecador. Ele necessita do sacrifício de Cristo. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar vós da lei, e da graça decaíste. Da graça você caiu. Versículo 5, porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça, que provém de quê? Da fé. Mas que fé é essa? É uma fé que qualquer fé? Não, é a fé baseada tanto na promessa que ele vem, como ele me justificou. Porque eu tenho que fazer essa ligação nos primeiros capítulos que Paulo ele escreveu. Porque ele diz, olha, me admiro tão depressa, né, vocês terem saído do Evangelho para obedecer outra coisa, outro Evangelho que não é o Evangelho. Então ele enfatiza isso. Então, qual é a fé que realmente Deus ele quer que a gente viva?
Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. E aonde a gente vai realmente encontrar o amor? Na pessoa de quem? Jesus. Na A pessoa de Jesus. pessoa do Espírito Santo. Ele vai falar da própria carta. Diz, ele vai falar aqui, né, que o fruto do Espírito é o quê? Amor. Então, a nossa vida ela tem que estar baseada na pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Para a gente ter realmente a fé que atua pelo amor. E aqui a gente vê que os irmãos estavam se mordendo uns aos outros. Estavam brigando uns com os outros. Estava até se prostituindo com a mulher do seu próximo. E aí, onde é que está realmente o amor? O amor. Quer dizer, o amor, ele nunca, o amor que Jesus está falando aqui, o que Paulo está falando aqui sobre o amor, ele nunca vai desejar, de maneira nenhuma, se submeter a um jugo desigual. Ele vem falando no versículo 7, vós correi bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Qual é a verdade? João 8, 30, 31 e 32. O que fala lá? Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos um pouquinho. João 8, 32. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade pode ser essa? Que verdade pode ser essa? Porque, de acordo com todo o contexto da própria carta e do contexto dos escritos do apóstolo Paulo, essa verdade é o Evangelho. Essa verdade é a morte e a sepultura de Jesus Cristo. Nós vamos libertar através dessa verdade. Efésios, capítulo 1, vizinho ele. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Quem pode ler? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, essa é a promessa que Deus ele estabeleceu. Então, quando eu ouvi a verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele acreditado, tendo nele crido, eu fui naquele momento selado no Espírito. Que a gente vai ver lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que foi derramado todo o amor no nosso vida. Então, os irmãos, ele estava se desligando dessa liberdade. A liberdade de viver no Espírito.
E a tendência de nós viver no Espírito é muito radical. Por quê? Porque Deus, Ele é Espírito. E Ele está à procura de adoradores que vai adorar o Espírito dele. Por exemplo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ele tem que estar envolvendo o meu espírito para a minha adoração ela ser de acordo com o Espírito. Então, é preciso que o meu espírito esteja envolvido com o Espírito de Deus para essa adoração ser verdadeira, ser aceitável. Né? Ele tinha esse sentido. Porque o que ele vai falar? O que ele vai falar no contexto geral? Que essa adoração que realmente vai agradar a Deus. Porque eu vou estar adorando não só em espírito, mas também em verdade. E como eu posso realmente estar buscando esse tipo de adoração? Nós vamos começar a praticar. Ter comunhão com o Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo, ela vem só através da palavra. Através da palavra e através da oração. Essa é a comunhão do Espírito Santo. Eu vejo que nós, como cristãos, nós temos perdido esse ego de realmente estar orando, Pai, colocando Deus na nossa vida logo de manhã. Por exemplo, os judeus eles tinham três pilares, que era a fé, a oração, né, e a caridade. Então, eles têm esses três pilares. Os nossos três pilares é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde cada um de nós devemos estar realmente ligados. Versículo 9. Ele diz: um pouco de fermento eleva toda a massa. Um pouquinho de ensinamento errado acaba com o igreja. Acaba com o igreja. Eleva toda a massa. Versículo 10, quem pode ler para mim? Até o 12. Ouvido de voz do Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos quer, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se legalmente da circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo no instante da cruz está editado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Como é que está aí no finalzinho? Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Versículo 12. Tomara que até se mutilasse, né? Na questão até Da circuncisão. do órgão necessário para a circuncisão. Já falando, entendeu, né? É isso. Está dizendo, olha, deviam se mutilar, deviam ser cortados. Completo, entendeu? Se tirar. Então vamos lá. Um pouco de fermento eleva toda a massa. Então Paulo ele mostra se nós buscarmos a nossa vida diante da lei, eu de Cristo eu me desligo. E um pouco de fermento eleva toda a massa. Nós sabemos que a massa, quando ele fala eleva toda a massa, é um tipo de pecado que está entrando
dentro do contexto da igreja. Então, se eu coloco um pouco de fermento, vamos supor que a igreja do Senhor, a igreja bíblica, ela pode cobrar o dízimo. Se eu botar só o dízimo, é um grão de fermento. Mas eu vou ter que guardar toda a lei, todas as leis judaicas. Vamos guardar o sábado. Se eu botar só o dízimo, eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho que me circuncidar. Eu tenho que pegar um animal como semelhança de Cristo para me purificar. E aí vai, irmão, eleva toda nós. Eleva todo o contexto. E de Cristo a gente se liga. A gente está buscando salvação nas nossas próprias forças. É isso que Paulo estava chamando os irmãos a atenção. E ele disse: confia vós no Senhor, que não se alimentarei nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Por exemplo, esses ensinamentos errados que os judeus estavam querendo impor na vida dos irmãos, eles vão sofrer condenação. Vão sofrer uma condenação. Por exemplo, se você, como eu estava falando antes, o contexto histórico do judaísmo, ele tem um processo. Ele era um sacerdote. E esse sacerdote era um sacerdote humano. Que ele próprio tinha que se purificar dos seus próprios pecados para entrar no santo lugar. E vários rituais. Isso aí, para ele poder entrar no santo lugar, é uma vez. E aí, irmão, quando o judeu está querendo impor isso aqui, ele está querendo impor toda a adoração. Começando pela base, a circuncisão. Então, se eu me circuncidasse ou guardasse algum ensinamento da velha aliança, é preciso que eu guarde tudo. Preciso que eu guarde tudo. E quando eu faço isso, eu estou colocando tanto a minha vida em condenação, como a vida de quem está me ouvindo em condenação. Versículo 11: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Eles estavam espalhando, dizendo que Paulo, ele estava pregando a circuncisão. Porque Timóteo, ele foi circuncidado. Mas Timóteo, ele foi circuncidado com a minha pensamento, a pregar na igreja judaica. Então foi por isso que Paulo quis que Timóteo fosse circuncidado. Então ele estava, e Paulo dizendo, então se eu prego a circuncisão, como eles falaram que Timóteo foi circuncidado, ele disse, então por que estão me perseguindo? Por que estão me maltratando? Por que estão me surrando? Essas é as indagações, né, que ele faz. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Está desfeito o que Jesus fez.
tomara até se mutilasse, porque vos incita a rebeldia. Então, está acontecendo o quê? Uma rebelião. Então, vamos parar por aqui. E vamos no versículo 13 e até 26 na próxima aula, se Deus permitir. Obrigado. Nós vamos ficar em casa, isolado. Obrigado, irmão, pela relação maravilhosa. Nós possamos, irmão, buscar entender a graça do Senhor. Vamos pedir oração para a irmã Conceição, para o programa, para o esposo. Orações por sábado, está aqui se Deus quiser. Fazendo presente aqui nesse bairro, fazendo vídeo. Quero lembrar quão formoso os pés dos que anunciam a cidade do Senhor. Então é algo vivo. Olha, Santo Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos libertado da escravidão, Senhor Deus, dos nossos pecados que nós tínhamos, por não conhecermos a verdade e administrarmos, Senhor Deus, de nossas próprias carnes, do próprio pecado, onde a lei tomou por ocasião, Senhor Deus, e achou várias formas de fazer com que nós, quando fôssemos proibidos de fazer, Senhor Deus, nos incitava a fazer cada vez mais. E isso nos escravizava, Senhor. Muito obrigado, porque hoje nós temos a liberdade através da tua graça, que nos ensina, nos corrige, Senhor Deus, através não de leis, mas através do teu Espírito Santo, através da nova aliança, do novo conselho que agora está gravado nos nossos corações, pois assim o Senhor fez por toda a humanidade, Senhor. Deus desejo foi derramado, Deus, nós temos a redenção, os nossos pecados foram perdoados, e hoje nós somos libertos, não para pecar mais, mas para te conhecer cada vez mais e buscar fazer a tua vontade. Senhor, abençoa cada lado que já tem apresentado, abençoa cada irmão, aqueles que não puderam ouvir, Senhor. Abençoa sexta-feira, nós vamos estar reunidos, Senhor. Abençoa sábado, nós vamos estar aqui nesse local, nessa região, nessa redondeza, dispostos a sair de casa em casa, Senhor, com os nossos corpos, que são oferecidos a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável. Nos ajude em tudo, Senhor. Abençoa a organização, abençoa a irmandade, cada congregação do irmãos, Senhor, que possamos estar sempre buscando segundo a Tua vontade. Então nós te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.